Hoje eu vou contar o caso dos sonhos do Zeca Machado. O Zeca Machado era um trabalhador espírita, morava em Pedro Leopoldo. Foi trabalhador, ajudou o Chico muitas vezes. Ajudou lá no centro Luiz Gonzaga, era um trabalhador, ajudou muito o Chico. Mas ele morava numa casa, tinha uma sala grande assim, mais profundo, e ele, toda 18 horas, ele fazia o Evangelho no lar, na casa dele, às 18 horas, todas as 18 horas. E ali, inicialmente com a família, ele, com a mulher e os filhos, mas depois foi juntando gente, amigos, e esse Evangelho de lá ficou um ponto que ele fazia todos os dias, porque ali as pessoas levavam mantimentos e ele distribuía para um bocado de famílias, então virou um ponto de encontro ali, o Evangelho no lar, como se fosse quase um centro espírita, só que ele fazia todo dia, 6 horas da noite. E ele fez muito tempo isto, uma quantidade grande de pessoas que assistiam. E ele ficou doente depois, mas ele ficou doente e as pessoas chegaram e ele fez questão que fizesse o Evangelho lá, fizeram, ele na cama, assistindo lá, fizeram o Evangelho no lar. Depois as pessoas saíram, abraçaram ele, davam um beijo e foi embora. E logo que as pessoas foram embora, o Zeca desencarnou. O Zeca desencarnou, mas que beleza, desencarnou fazendo o Evangelho no lar, depois do Evangelho. Nós sabemos o significado disto. E aí a esposa continuou fazendo, mas as pessoas foram diminuindo, tinha pouquinhas pessoas. E ela continuou. Aí veio a surpresa. A irmã dela, que nunca mostrava desculpa para não ir, ela chegou e disse: olha, eu sonhei com Zeca, e Zeca me disse tantas coisas belas, e uma das coisas ele mandou que eu começasse a frequentar o Evangelho no lar, aqui às 18 horas, na casa tua, que era dele. E ela veio. E daqui a pouco chegava gente e dizia: o Zeca mandou, eu sonhei que ele viesse, que eu viesse participar do Evangelho no lar. E começou a crescer gente, e daqui a pouco tinha mais gente do que na época do Zeca. E a esposa foi procurar o Chico. E o Chico disse: olha, o Zeca desencarnou, bem, mas preocupado com a família, preocupado com essa prática desse Evangelho no lar, porque era um ponto de encontro que ele ajudava tantas famílias a partir desse Evangelho. E ele também preocupado com o centro espírita. E ele fala, o Chico dizendo, que o Bezerra falou para ele: Zeca, você não se preocupe com o Evangelho do lar. Foi permitido que você apareça para os seus amigos nos sonhos, para convidar para ir para a prática do Evangelho no lar. Então as pessoas começaram a ir, porque começavam a sonhar com o Zeca, e o Zeca aconselhando que fosse para a prática do Evangelho do lar. Um homem simples, mas deixou um trabalho tão belo, feliz, de quem é capaz de deixar no seu coração e no coração dos outros essa ponte na direção do Cristo, na direção de Jesus. O Evangelho do lar, com certeza, é uma grande terapia que a sociedade no futuro vai usar mais. Eu fico imaginando os pediatras falando com as mães para fazer o Evangelho no lar por causa dos seus filhos. Eu fico imaginando os educadores no futuro dizendo para os pais: faça o Evangelho no lar.
Não fique imaginando, porque isso não precisa nem ser espírita, você faz com o que você quiser. Se for evangélico, católico, faz. O Espiritismo tem a vantagem de ter um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz as máximas de Jesus numa forma didática que possa compreender, trazer Jesus de volta. E trazer Jesus de volta para o nosso lar, se transformar num templo, e que nós possamos ser um seguidor do Cristo. Então, o Evangelho do Lar, com certeza, quem não faz, mais cedo ou mais tarde, fará, porque é uma bênção fazer o Evangelho do Lar. Que Deus te ajude e que você, se não faz, comece a fazer. Se interessa, é fácil de saber como é, qualquer centro pode te inspirar, tem livros mostrando com isso, e qualquer dia eu vou falar como é que você faz isso com detalhes. Então, o sonho do Zeca, que lição dá do sonho, os estudos de sonho, de mediunidade, de compreensão do espírito, da imortalidade, a comunicação lá do Chico, do Bezerra, e a esposa reforçando, e a própria cunhada voltando, dizendo que sonhou com Zeca e outros tantos. Deus te guarde, meu irmão, boa sorte, e que o exemplo do Zeca possa tocar fundo nos nossos corações.